E vamos então reagir à entrevista coletiva do técnico Alan Al após o jogo de Guarani 2, Curitiba 1. Vamos ver junto, porque eu ainda não vi. Bora, vem comigo. Fala, nação bugrina, amigos torcedores do Guarani, amigos torcedores de outros clubes que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a esse Notícias do Bugre, em que a gente vai reagir à entrevista coletiva do treinador Alan Al após o jogo Guarani 2 Curitiba 1, realizado no Brinco de Ouro da Princesa nesta terça-feira. Então, antes de mais nada, deixe o seu like aqui em nosso vídeo porque é muito importante pra gente e vai nesse link aqui em cima para você fazer a inscrição lá naquele vídeo para participar do sorteio da camisa do dia 21 de setembro. Muito bem? Dados os recados, vamos em frente, vamos ouvir o treinador Alan Al. Vem comigo. Alan Al, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Que você falasse um pouco sobre o jogo, em especial do Luan Dias. Você trocou ele no segundo tempo. Estava programado, ele pediu para sair. O que você quis? Eu acho que isso foi fundamental nessa mudança de atitude para o segundo tempo. A gente pressionar um pouquinho mais, subir as linhas de marcação, pôr um pouquinho mais de velocidade nas nossas tomadas de decisão, para a gente acelerar o passe. Tivemos oportunidade de verticalizar um pouquinho mais esse jogo no último terço e não fizemos. No segundo tempo corrigimos e fomos merecedores da vitória, creio eu. Até porque o Curitiba criou muito pouco, mais nas bolas aéreas, e a gente conseguiu ter finalizações, quase que o dobro de finalizações deles, porém aproveitamos muito pouco. Talvez hoje tenha sido o nível de aproveitamento de finalização mais baixo que nós tivemos até agora, mas são situações que a gente pode corrigir. Em relação ao Luan, a partir do momento que o Curitiba fez as mudanças, nós começamos a perder o meio de campo e o Luan não é um jogador de marcação, de pressão na bola, é um jogador mais de ocupação de espaço. Nós tínhamos que mudar um pouquinho a nossa característica, a nossa maneira de jogar. Fizemos um tripé com o Bispo, com o Matheus e com o Anderson, e depois mudando, com o cansaço do Bueno, colocando o Pierre, promovendo a estreia dele, colocando um homem mais de referência para essas bolas aéreas que tanto o adversário ia buscar, como a gente também ia ter possibilidade desse cruzamento, e acredito que a nossa equipe respondeu bem, sabendo jogar o jogo. Tecnicamente, nós comentamos depois do jogo, talvez não foi a nossa noite mais feliz, poderíamos ter definido a partida no primeiro tempo com as oportunidades que nós tivemos através do erro do adversário, na pressão que a gente exerceu na saída deles, mas jogo assim nós temos que valorizar a vitória, temos que valorizar o que a gente vem fazendo, porque não é fácil. São jogos muito disputados, são equipes muito qualificadas e a gente precisa ter essas alternativas, de repente dar um passinho atrás ali no meio de campo, tirar um ou outro jogador para ter um pouquinho mais de dinâmica ofensiva e defensiva e valorizar o grupo. Eu acho que é fundamental. Hoje, por pouco, o Heitor não faz um golaço, e vem merecendo cada vez mais espaço. Então essa competitividade interna vai ser fundamental para nos tirar da situação. Alan, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. A gente se acostumou, principalmente no primeiro turno, com muitas mudanças na equipe titular de uma partida para outra. O Guarani muito instável dentro de campo. Com o seu trabalho, neste curto período, a gente vê que você segue com uma mesma formação e uma mesma escalação. Às vezes muda por conta de uma suspensão ou outra, mas o torcedor e a imprensa também sabe quem vai jogar no Guarani, e o Guarani muito bem dentro de campo. Eu queria te perguntar em relação a isso, em manter uma mesma formação e um mesmo time para as partidas, e também a única mudança do jogo contra o Santos para essa, que foi em relação ao gol. O Pegorari acabou voltando para o banco de reservas e o Vladimir como titular da equipe. Queria que você falasse sobre essa mudança. Boa noite. Eu acho que é muito da resposta que os atletas estão dando dentro de campo. A partir do momento que a equipe ela se consolida, ela é consistente, ela consegue desempenhar aquilo que a gente trabalha e consegue os resultados, não tem a necessidade da gente procurar alternativa para a mudança. É óbvio que a gente precisa valorizar o grupo todo, precisa ter uma estratégia em alguns momentos diferente
conforme o adversário, mas eu vejo que a nossa equipe ela vem sendo consistente. E como eu falei, essa competitividade interna, né, muda uma peça ou outra, mas a nossa maneira de pensar o futebol, de pensar o jogo, ela não muda. Mesmo a gente na frente do placar, a gente soube sofrer em alguns momentos a bola aérea ali, mas buscando o terceiro gol. E eu acho que isso é fundamental. Esse equilíbrio mental a gente precisa ter. E eu falei isso para eles também. Hoje nós tivemos algo que é muito importante. Em alguns momentos do jogo a gente não está no melhor momento, mas continuar jogando, tendo personalidade e coragem para jogar. Então acho que isso é fundamental. E em relação ao Pegoraro e o Vladimir não pôde jogar contra o Santos por uma questão contratual e o retorno dele natural, mas o Pegoraro já mostrou que está pronto, assim como o Douglas, assim como o Álvaro vem demonstrando no dia a dia, então ali a gente fica tranquilo que a gente está bem servido e o Vladimir está pendurado, né? Então a gente tem que ter essa leitura, esse entendimento, e é o que eu falo para os atletas, a oportunidade, às vezes o jogo mais importante vai cair no colo daquele que não vem atuando com mais frequência. Então todo mundo tem que estar preparado e esse entendimento e essa dedicação no dia a dia vem sendo o nosso diferencial para a gente conseguir vencer as partidas. Alan, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Quando eu cheguei ao estádio, me chamou a atenção uma conversa entre dois torcedores, né, ali no portão ainda do lado de fora. Um deles disse, olha, eu já havia jogado a toalha, mas agora voltei a acreditar, né? Eu queria saber exatamente qual o papel do torcedor para esse momento do Guarani e como a questão emocional influencia agora de forma positiva, né? No primeiro turno falava-se muito que o emocional atrapalhava, o time psicologicamente estava bastante abalado, agora a gente vê não, que o emocional talvez esteja ajudando nesse bom momento. Então qual o peso do torcedor e também dessa questão emocional do seu time? Boa noite. O peso do torcedor ele é fundamental, né? O Guarani ele é muito grande, com uma história que dispensa comentários. A gente tem que ter orgulho de estar aqui, isso eu falei em algumas entrevistas, tem que ter orgulho de estar vestindo a camisa do Guarani, independente da situação. E a questão da resposta que o torcedor dá, depende da gente. É óbvio que o torcedor está magoado, é óbvio que o torcedor esperava mais nessa temporada em termos de acesso, em termos de fazer um campeonato estadual do nível que o Guarani espera, que o torcedor espera. Então nós somos responsáveis e temos que ter coragem para mudar esse cenário. Em alguns momentos ali no primeiro tempo houve a cobrança e nós temos que saber conviver com isso. Mas durante a maior parte do tempo o torcedor nos apoiou porque viu a nossa atitude dentro de campo. Nós não podemos esperar uma atitude do torcedor diferente de nos apoiar se a gente não corresponde, pelo menos nos entregando dentro de campo, mantendo a nossa organização, mantendo a postura. Hoje, na minha opinião, nós tecnicamente erramos alguns lances que costumeiramente não erramos, mas não deixamos de jogar, não deixamos de buscar o gol e isso contagia. A partir do momento que a gente cria uma atmosfera positiva como foi aqui, vai ser muito difícil a gente ser batido. Hoje, um jogo onde o torcedor no final do jogo, principalmente, deu aquele gás a mais para nós. Então isso é fundamental, essa simbiose, esse mecanismo que a gente cria trazendo o torcedor para o nosso lado, não só através de palavras, mas através de atitude. Eu acho que isso é fundamental. E o nosso grupo é um grupo experiente. Tem que saber lidar com cobrança, com pressão, e a maior cobrança, vocês podem ter certeza, que é a nossa no dia a dia. Então eles vêm absorvendo isso e se preparando para dar essa resposta. E ao mesmo tempo manter o pezinho no chão. Eu acho que o momento de euforia, de alegria, tem que ser para o torcedor. O nosso é de buscar o nosso objetivo que a gente não alcançou ainda, estamos no caminho certo, mas amanhã a gente já está trabalhando de novo, pensando nesse jogo do América, que vai ser um jogo dificílimo e muito importante para nós. Alan, boa noite, sou Victor Freitas, do Bugricast. Depois do adiamento daquele jogo contra o Botafogo, houve um debate se seria bom ou ruim para o Guarani passar esses 13 dias off, sem jogar, e havia preocupação com o ritmo, Talvez hoje, agora, nesse momento, o torcedor considere que foi bom, porque não perdeu a pegada e conseguiu ganhar. Mas para vocês que trabalharam esse tempo, que viajaram, tiveram a expectativa frustrada de jogar e não jogar, como é que foi? Qual é o balanço que fica finalizada a partida e toda a preparação desses 13 dias? Foi ruim? Foi bom? Atrapalhou? Beneficiou? Boa noite. Eu acho que foram as duas coisas em alguns momentos distintos do jogo. Acho que nós começamos o primeiro tempo e o segundo tempo um pouco desconcentrado.
até pelo fato de ter essa pausa longa, você acaba, ao natural, nós somos seres humanos, tendo um relaxamento mental maior, talvez que não teve até agora, né, de 12 dias aí praticamente só trabalhando. E foi positivo pelo fato da gente poder aprimorar algumas situações, recuperar fisicamente alguns atletas, receber atletas que estão chegando e fazendo com que eles trabalhassem com a gente já nessa semana, tanto é que nós promovemos a estreia de 2. Então, foi um equilíbrio, mas eu vejo que foi positivo. Foi mais positivo do que negativo. A única coisa que realmente a gente sentiu, talvez tenha sido esse início de partida, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, um pouco mais concentrado, né? Porque existe uma desconcentração natural quando você fica um tempo tão longo como a gente ficou. Mas eu acredito que no restante da competição dificilmente isso vai acontecer de novo, né? E a gente espera que não aconteça, principalmente pelo motivo que foi terrível, né? De queimada, de perda até de residências, né? Nós recebemos alguns vídeos da região e a gente lamenta muito e então a gente espera que isso não aconteça mais por esses motivos, mas eu vejo que num saldo geral foi mais positivo do que negativo, mas em alguns momentos ali, principalmente hoje, eu acho que ficou 50-50. Boa noite, Alan, repórter Ian Galli da Rádio Resenha do Interior. Alan, voltando a falar do tema da torcida, após o jogo, o recado das arquibancadas foi bem claro com os dizeres "eu acredito". Se essa é a mensagem do torcedor para o elenco, qual que é a mensagem do elenco para os torcedores, ainda mais depois dessa sequência de 4 jogos sem perder? Boa noite. Eu acho que a mensagem que nós passamos para eles, através da nossa atitude, fez com que eles dessem essa mensagem para nós. E nós acreditamos muito. Eu falei na minha apresentação que acreditava muito, pelo peso da camisa do Guarani, pelo elenco que a gente tem e pelo trabalho que a gente podia desempenhar. Então, acho que essa resposta, né, e essa sinergia cada vez mais positiva a nosso favor, ela tem que ser alimentada por nós. Tem que ser alimentada por nós. Nós não podemos transferir responsabilidade para o torcedor, nos empurrar para conseguir um resultado. É o contrário, nós temos que contagiar o torcedor para ele sim ser o 12º jogador e a gente ter essa força mental que a gente vem tendo em todos os jogos, dentro de casa, fora de casa, e continuar trabalhando, né? Tem que ser um fator motivacional a mais para a gente trabalhar diariamente. Todo mundo feliz, podendo voltar para casa de cabeça erguida, podendo comemorar com as suas famílias, podendo dar uma resposta para o torcedor que o maior patrimônio que o clube tem é a torcida. Isso não vai mudar nunca. Então, hoje foi uma demonstração do torcedor em resposta daquilo que a gente está produzindo dentro de campo. Então, eu fico feliz demais e, ao mesmo tempo, a gente vai tendo cada vez mais uma responsabilidade positiva de trazer cada vez mais o torcedor para o nosso lado. Quem sabe aí até o final da competição a gente não lota o brinco, como a gente sempre viu aqui, e torcida nunca faltou, né? O que falta em alguns momentos é esse contágio de dentro para fora de campo, mas eu tenho convicção de que com esse grupo, da maneira que a gente está trabalhando, isso aí não vai deixar de acontecer. Nós não vamos deixar de contagiar o torcedor. Alan, boa noite. Aproveitando que você falou a respeito das estreias que você promoveu hoje, né, de 2 jogadores, ainda faltam 2 jogadores para estrear, né, o Emerson e o Brunão. Queria que você falasse a respeito disso também, né, da importância das contratações para essa retomada do Guarani. O time ainda espera fazer mais 2 contratações. Queria que você falasse a respeito disso. Boa noite. São contratações que eu acho que era muito claro, né? A questão de necessidade, não só pela qualidade, mas pela quantidade de atletas que nós não tínhamos em algumas posições. Hoje eu vejo o nosso elenco muito mais equilibrado, numericamente e também com possibilidades, né? Hoje nós temos um volante canhoto, que é o Pierre, hoje nós temos um lateral de força e de chegada também à frente, que é o Emerson, que não estreou, né? Nós temos um jogador de maior referência, de maior imposição física na frente, que é o Lohan. Então são peças que vão nos dando uma possibilidade de mudar a nossa característica para tentar surpreender o adversário e conforme o jogo pede. Hoje o jogo pediu um tripé no meio de campo e um jogador de referência mais à frente para a gente ter essa primeira bola ganha na aérea,
né, que não é uma característica nossa de toda hora alçar essa bola na frente. Mas hoje nós precisávamos, né, o Curitiba praticamente com 8 jogadores pressionando a nossa saída de bola, e nós tivemos vantagem, poderíamos ter aberto o placar numa jogada tradicional do futebol, que é a casquinha, o Heitor entrou por dentro e acabou finalizando. Então acho que essas alternativas elas são fundamentais, e isso demonstra também o trabalho da diretoria, de todos que estão no dia a dia, né, buscando trazer o que tem de melhor dentro da nossa realidade financeira, para que possa somar cada vez mais e a gente possa ter maiores alternativas durante as partidas e também conforme as necessidades de mudanças que possam existir com cartão, com lesão, com desgaste. São jogos que vão exigir muito de nós, né? Principalmente depois do jogo do Paysandu, nós vamos enfrentar o Mirassol aqui 3 dias depois, então vai ser praticamente impossível repetir a mesma equipe, pela questão de desgaste. Então tudo isso a gente já está projetando para que a nossa qualidade, o nosso rendimento, ele oscile o mínimo possível e a gente continue sendo uma equipe consistente. Alô, alô. Alan, tudo bom? Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. Você, comissão técnica, elenco, vem tratando, né, vem trazendo o lema de tratar cada jogo como uma decisão, como uma final de campeonato. A final de hoje vocês ganharam. Eu queria que você projetasse já o duelo, a final contra o América Mineiro, que está marcado aí para domingo em Belo Horizonte. Boa noite. É mais uma final, mais um jogo decisivo. Como eu falei, nós ainda não alcançamos o nosso primeiro objetivo, que é sair dessa zona. Estamos próximos e com um jogo a menos. São jogos muito difíceis, onde o nível de concentração vai ter que ser muito alto e nós, principalmente, não podemos relaxar. Nós não podemos baixar a guarda. Nós vamos ter aí 3, 4 dias para trabalhar e principalmente para recuperar alguns atletas. O desgaste hoje foi muito grande pela qualidade da equipe do Curitiba. Então a gente tem que encarar dessa maneira. E é por isso que eu falo que o trabalho do dia a dia ele vai fazer a diferença. Nós temos que manter o pé no chão, temos que manter o nosso foco, temos que manter a nossa leitura de importância de cada partida, porque cada partida para nós é uma decisão. Cada partida para nós precisamos somar ponto, nós precisamos fazer o nosso melhor para que a gente possa ir o quanto antes sair dessa zona que é o primeiro objetivo e não é uma coisa fácil, né? Outros times já estão se aproximando, né, através de situações de sequência de derrota, então vai acabar criando daqui a pouco um bloco de 6, 7, 8 equipes para 4 vagas ali que vão definir o descenso. Então a gente tem que ter uma consciência e uma confirmação daquilo que a gente faz diariamente, para não relaxar e não correr o risco de, em 1, 2 tropeços, ter que construir tudo de novo. Beleza? Boa noite, gente. Aí a entrevista então com o treinador Alan Al, eu fiz algumas anotações para a gente comentar aqui. Ele falou que o Luan Dias ele saiu para fechar o time com o Bispo Matheus e Anderson Leite. Sinceramente, eu acho que a gente correu um risco de eles terem empatado, mas essa é a minha opinião, né? Eu achei que foi um sufoco depois. Então eu particularmente não gostei muito dessa alteração, não sei o que vocês acham, fala aí para mim. A gente perdeu a oportunidade no começo do jogo e não pode perder, hein? Cara, tem que... o João Victor é um ótimo jogador, tem que dar uma aperfeiçoada nisso, porque ele perde umas oportunidades que a gente não pode perder. Valorizar a vitória, realmente não foi um jogo fácil, não. Não é mole ganhar do Curitiba, é um time bem organizado, bem armado, tem bons jogadores, e o que valorizou um pouco mais ainda a nossa vitória, né? Mantendo a mesma formação. Poxa, a gente estava conversando isso ontem. Quanto tempo que a gente não consegue escalar o Bugre de cor, né? Tem que ficar olhando toda hora para ver quem vai jogar. E a mesma formação tem se mantendo por vários jogos. Isso tem sido muito bom pra gente. Vladimir titular porque vem correspondendo. Concordo, né? Vem correspondendo. Mas sabe como é que é, né? A torcida tem aí as suas preferências e, na minha opinião, o titular é o Pegorari e ponto final, mas a gente respeita a opinião do treinador. Time consistente. Ele falou uma coisa legal. Aliás,
Parabéns aos repórteres que fizeram as perguntas. Perguntas sensacionais, pertinentes. Gostei bastante também. Questão emocional. O que mudou, né? Bom, primeiro que chegada de alguns jogadores mais cascudos aí, mais experientes, deram uma mudança de atitude e de postura no time. Isso aí é fato, cara. O Guarani, ele entrava em campo com medo de perder. E hoje o Guarani entra em campo pensando em ganhar. Então, é uma postura absurdamente diferente. E o grupo que aguenta mais pressão, né? E realmente, estão levando muito bem, estão provando isso. A euforia tem que ser só do torcedor e não dos jogadores, perfeito. Porque afinal, tem muito jogo pela frente e tem que ganhar. Aliás, tem pouco jogo pela frente e tem que ganhar muitas partidas. Então, dentro do elenco tem que ter o pensamento de cada jogo uma final. E o torcedor tem que animar mesmo e fazer como fez. Aliás, mais um show da torcida do Bugre, né, cara? A torcida do Bugre é braba, hein? É braba, faz a diferença. Uma terça-feira, 21h30. Que legal, cara. Dá orgulho dessa torcida. Parabéns aos torcedores do Bugre que estiveram ali, tá? 15 dias de espera. Os jogadores sempre falam, né? Se perguntar pra eles, preferem treinar ou jogar? Eles preferem jogar. E realmente, esse tempo aí de espera, apesar de treinamento, de ter organizado mais coisas, né? Recuperar fisicamente, como ele disse, foi positivo. Mas ele tira um pouco a concentração. Isso aconteceu no começo do primeiro tempo e no começo do segundo também, como ele bem disse. A torcida dizer eu acredito, isso foi legal também da parte da torcida. Peso, elenco, trabalho, responsabilidade e dos jogadores. Então, o peso dessa situação, mesmo muitos dos jogadores não tendo participado desde o começo do ano, o peso vai para eles. Eles estão mandando bem aí, abraçaram essa responsabilidade de salvar o Bugre e estão fazendo um ótimo trabalho. As estreias, necessidade pela qualidade, quantidade e equilíbrio. É muito importante a gente saber que, por exemplo, vai ter o jogo contra o Paysandu e acho que 3 dias depois já vai ter outro jogo. Então precisa rodar o elenco, senão pode lesionar jogador e a gente pode ter mais problema. Então a chegada de mais jogadores é essencial e ele está colocando aos pouquinhos. Peças que permitam mudanças para surpreender. É verdade, né? Às vezes a gente precisa de um lateral que tenha postura diferente, a gente pode já, né, fazendo umas substituições até para perceber, para sentir como é que são esses novos jogadores que estão chegando. Girar o elenco para evitar desgaste, né, como eu falei, das lesões. E mais uma final contra o América lá em Belo Horizonte. A importância é de cada partida. Cada jogo uma final e ponto, né? Porque não tem outro jeito. Ficar pensando, fazer prognóstico, no nosso caso não vai dar certo, porque é jogo a jogo, cara. E tá recuperando, a gente tá chegando lá e vamos pra cima, vamos continuar torcendo, incentivando. E como a torcida disse, eu também assino embaixo, eu acredito. Muito bem, mas essas são as minhas opiniões, eu quero saber a opinião de vocês. Escreva aí nos comentários. Deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. E não se esqueça, né, que Campinas tem dono, quem nasceu associação, nunca será futebol clube. Avante meu Bugre, hoje e sempre Guarani, ninguém apaga a nossa estrela. E eu vou ficando por aqui, até amanhã no Comentando Comentários. Beleza? Grande abraço, pessoal. Fui!